Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje nós vamos falar de cirurgia bucomaxilofacial. O que é isso? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho com o professor universitário, Dr. Rubens Guimarães Filho. Ele é simplesmente um professor que veio de Taubaté especialmente para conversar comigo e tem muita experiência para contar. Prazer recebê-lo, Dr. Rubens. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Onde você nasceu, doutor? Conta para mim. Sou santista de nascimento. Olha, nasceu em Santos. Nasci em Santos, fui criado lá até por volta da adolescência. Com 16 anos me mudei para Campinas, fiquei 1 ano e depois vim para Taubaté fazer faculdade e nunca mais saí. Ficou lá em Taubaté? Fiquei em Taubaté. Constituí família, filhos, tudo taubatiano hoje em dia. E como é que entrou na sua vida a odontologia? De verdade foi uma coisa interessante, foi um acidente no qual eu estava envolvido com um amigo meu e ele ficou com o rosto bastante deteriorado, porque é um acidente de moto, na época não se usava capacete. E aquilo me despertou de que profissional trataria aquelas fraturas, aquelas sequelas que a gente vivenciou junto. E para minha surpresa, era uma especialidade odontológica e não médica, que daí me levou à odontologia justamente para fazer a parte de cirurgia bucomaxilofacial. Então você estudou lá mesmo? Estudei lá mesmo. Na Unital? Na Unital, sou formado lá. E aí, chegou lá, fez odonto. E depois se especializou? Depois comecei como monitor, estagiário, até que um dos professores da disciplina me convidou. Falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Falou, então você tem que mudar para Taubaté. Eu falei, é para já. Mudou? Aí mudei para Taubaté e lá comecei a seguir, realizar minha carreira, né? E foi fazer mestrado, doutor? Fiz especialização, depois eu fiz mestrado e depois eu fiz doutorado e hoje eu estou me engatinhando para o meu pós-doutorado. Como é que se faz mestrado em odontologia, nessa especialidade bucomaxilofacial? Porque tem gente que acha que é da medicina essa especialidade. Exato, até porque assim, nós vivemos muito mais dentro de hospital do que dentro dos nossos próprios consultórios. Então existe realmente essa confusão. E a cirurgia, né, na verdade, ela abrange não só o que nós fazemos em consultório, cirurgia de dente do siso, da parte de implante, mas a parte dos traumas e das deformidades faciais que são abordadas em ambiente hospitalar. E a bucomaxilo, a gente vive no Brasil uma situação bastante interessante, porque a classe médica acha que a gente não é preparado o suficiente. E os nossos colegas odontólogos acham que nós somos metidos a besta por queremos trabalhar em hospital. Então, vocês ficam meio no meio. Exatamente. Nós somos um pouco ilhados, mas a coisa está fluindo, está melhorando. Hoje mesmo tive a oportunidade de dar uma aula na Unimed de Piracicaba. Então, as portas estão se abrindo, né? Agora, quando a gente fala em se especializar para esse assunto, mestrado você fez na USP, em São Paulo. Que é difícil fazer mestrado lá. É, puxadinho. Não é? É. E o doutorado? Foi mais puxado ainda na Unicamp. E como é que foi essa tese sua, que inclusive você está se encaminhando aí para esse pós-doc? Então, hoje, né, o que a gente percebeu? No começo, a gente buscava o refinamento técnico, né, porque a gente não passa de um técnico que quebra um certo osso numa certa posição e muda a realidade do rosto desse paciente. Com o passar dos anos, são 22 anos que eu estou na área, a gente começou a coletar retorno de pacientes falando, olha, minha dor de cabeça melhorou, meu padrão respiratório eu não estou roncando mais. Então a gente começou a entender que aquilo que a gente fazia tecnicamente havia uma repercussão sistêmica e é nisso que nós estamos hoje nos dirigindo para o pós-doutorado, que é a relação do padrão facial com alteração sistêmica de saúde, envolvendo hipertensão, saturação de oxigênio e algumas outras palavrinhas feias aí, mas que fazem muito sentido na qualidade de vida do indivíduo. E tem tudo a ver, né? Essa coisa da arcada dentária, que eu sei que nem se fala mais arcada, mas sim. Só para as pessoas entenderem, né? Sim. A arcada dentária tem tudo a ver com a qualidade de vida, de como você morde, não é? Não tenha dúvida. A gente já é antigo esse ditado de que a saúde realmente começa pela boca. Verdade. E hoje em dia a gente tem conseguido trazer isso à tona realmente, mostrando que alguns casos de cefaleias crônicas, dores de cabeça, por exemplo, elas estão relacionadas ao músculo temporal, que se você acertar a oclusão do paciente, a fibra muscular repousa e o paciente passa a ter ausência ou diminuição desse quadro. Ronco, apneia, dificuldade respiratória para pacientes que têm o queixo encurtado, a língua é jogada lá para trás.
Então, hoje, a odontologia realmente está entrando num conceito geral de saúde. E o mais importante é que a boca, ela não é separada do corpo, né? Infelizmente, no Brasil, e é um dos raríssimos países no mundo que a coisa acontece dessa forma, a odontologia e a medicina trilharam caminhos diferentes. No mundo inteiro, é uma área de saúde. Então, você entra para fazer uma faculdade de medicina e, assim como se especializa em oftalmo, em otorrino, você vai se especializar em odontologia. Interessante, e aqui, né? a coisa é um pouco diferente, infelizmente. Interessante, porque existe uma coisa da rixa, de médico achar melhor que dentista, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê, doutor? Eu acho que pelo tempo menor que nós estudamos em relação a eles, e aí, a partir daí, nós vamos dividir o mesmo espaço de trabalho, eu digo, um hospital. E acaba que nós mexemos numa parte muito sensível, que é o rosto do ser humano. Então, aparece demais aquilo que a gente faz. Então, hoje, como o número de profissionais da nossa área tem aumentado bastante, né? O nosso órgão, hoje, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, que é o órgão máximo que nós temos, estamos com quase 2.500 associados, o que há 10 anos atrás não chegavam a 300, 400. Então, a coisa está realmente fomentando e a nossa formação também passou a ser um pouco melhor e mais exigida. Hoje, para se formar um bucomaxilo, nós seguimos os mesmos passos de uma residência médica. São 3 anos de dedicação exclusiva e nesses 3 anos nós vamos passear pela anestesiologia, pela cirurgia geral, pela neurologia. Não que a gente vá ter condições de trabalhar nessa área, mas melhorar a nossa formação como um todo para poder conversar com o anestesista, falar, olha, eu preciso da minha pressão um pouco mais baixa, o que isso significa, o que os valores de gráficos muitas vezes nos mostram, né? Que na faculdade de odontologia, infelizmente, a gente não tem esse preparo com uma visão sistêmica. Mas hoje em dia a residência tem dado cabo disso, graças a Deus. Quando a gente fala em visão sistêmica, é interessante, né? Você falar em qualidade de vida, em relação, em detrimento aí, no caso, do bucomaxilo. Sim. E como é que funciona, né? Quais são as principais doenças que você enxerga de nascimento? Por exemplo, a gente sabe que queixo para frente, queixo para trás, não é isso, doutor? Exatamente. E isso, né, que seria o prognata, que é esse queixo para frente, ou micrognata, que tem o queixinho para trás, além do aspecto social, que esse paciente desde pequeno, infelizmente, já sofre um bullying na escola, ele já vem com uma série de situações, aí caixa d'água, em dia de chuva, cuidar para não morrer afogado, né? Tem toda uma... Faz parte do dia a dia dessa pessoa. Faz parte do dia a dia. A hora que você consegue prover a esse paciente uma reconstrução, e o que é legal, nós não trabalhamos com enxerto. Então, o rosto do paciente nós mudamos à base de fraturas, nós quebramos literalmente os ossos em posições pré-definidas e pensadas e movimentamos o rosto desse paciente, seja para frente, seja para baixo, seja corrigindo uma assimetria, tudo por dentro da boca e do nariz, sem um acesso cutâneo. Então, o resultado aparece e o que mais fica é o resultado final do equilíbrio facial. Então, se confunde muito com cirurgia estética. E nós não temos nada de formação para se trabalhar e se pensar. Só que quando você arrumou o queixo da pessoa, ela vai ficar mais bonita, é claro. O leigo entende dessa forma. A cirurgia nós entendemos assim, né? Ele fala, não, a cirurgia foi estética, mas na verdade são 2 os pilares que norteiam o nosso planejamento. É a oclusão funcional, ou seja, um bom engrenamento dentário e, fundamentalmente, uma via aérea livre para que o paciente possa desempenhar a sua... E a ligação com o nariz, doutor? Como é que você funciona? Pela parte respiratória, a língua, né, quando ela ocupa um certo espaço dentro da cavidade bucal e esse espaço é reduzido por um baixo desenvolvimento, essa língua naturalmente ela é jogada para trás. E aí ela veda ou impede parcialmente a passagem do canal aéreo. Então aí é que entra a relação direta de um queixo pequeno com a parte sistêmica. E quando você respira mal, quem paga o preço no final da conversa é o seu coração. Porque ele é obrigado a trabalhar um pouco mais forte, bater mais vezes por minuto, para compensar a pouca entrada de ar. E isso lá na frente, depois dos 40 anos, vai fazer diferença. Quando a gente começa a entrar na flacidez, que eu brinco que ninguém mais dá tchau assim, né? Porque balança tudo. O que é músculo aqui, é músculo aqui, é músculo aqui, a fisiologia é uma só. Então essa língua cai mais ainda para a posterior e veda ainda mais. Aí o paciente passa a desenvolver ronco, em alguns casos apneia, problema social dentro de casa. Eu não durmo mais com meu marido porque é insuportável, porque ronca demais. Então o ronco tem tudo a ver com o rosto. Completamente.
Olha, não só, mas com também. o rosto completamente. O ronco, a apneia. Sem dúvida. O que é a apneia? Vamos lembrar. A apneia é a ausência de respiração. Simplesmente o paciente para dormindo, ele para de respirar. Que mata a mulher do coração ou o marido, né? Ou mesmo o próprio paciente. O próprio paciente morre, e né? vai a óbito. E isso é gravíssimo. Sem dúvida, isso é um caso de saúde você pública. Consegue resolver isso com o bucomaxilo em alguns casos? Com toda certeza. Principalmente nos casos de queixo pequeno, a hora que você dá amplitude e espaço para essa língua se reposicionar melhor, com a ajuda do profissional da fonoterapia, da fisioterapia, os resultados são excelentes. E aí começa uma medicina multidisciplinar também. Sem dúvida. Né? De qualidade de vida, né? E as pessoas não têm muita noção disso, né, doutor? Não tem, até mesmo os profissionais, infelizmente, que às vezes nos cercam também. Eu tenho um caso muito emblemático, está saindo publicado agora, graças a Deus conseguimos a aprovação, que era um paciente de 43 anos, professor de escola, com mapa de pressão diário e medicado, porque ele era hipertenso, além de ser obeso. Eu o conheci, fiz uma proposta para ele, né, de tratá-lo, de acertar o padrão facial dele. Nós fizemos isso, o cardiologista dele na época até ficou um pouco bravo. Que história é essa? Que você vai operar a boca e a pressão do meu paciente vai melhorar? Pois hoje ele é normotenso, não é mais medicado, não faz mais mapa de pressão e o cardiologista se tornou meu amigo. Né? Por quê? Porque a gente deu via aérea para ele. Mas ele começa assim, o que esse cara está se metendo na minha vida? Exato. Não é? E por que, né, te respondendo, por que isso acontece? Como nós somos separados, né, medicina e odontologia, eles estudam muito a parte sistêmica e muito pouco a parte facial e bucal. E nós, ao contrário. Então fica esse elo de ligação. Quando você tem um paciente retruído e que ele passou a infância dele desapercebido e com 40, 45 anos ele se torna hipertenso, a hora que ele chega ao consultório do cardiologista, o cardiologista não tem o preparo para avaliar um rosto, como eu não tenho o preparo para avaliar um coração. Então passa desapercebido. Ele faz os exames, chega-se à conclusão que a causa é genética, e normalmente é, porque ele tem a cara do pai ou a cara da mãe, e a mãe já é retrognata, e isso passa. É isso que a gente vem trabalhando e vem mostrando, graças a Deus, com bons resultados, que quando você equilibra um sistema respiratório junto com o mastigatório, o sistema estomatognático de uma maneira geral, você dá uma qualidade de vida para o paciente, não só psíquica, porque ele tem a sua deformidade. E os trabalhos na área de psicologia hoje mostram que qualquer deformidade no corpo, a que gera o maior impacto é a facial. Você pode ter uma perna encurtada, pode ter um braço encurtado, mas se você tiver uma mandíbula lateralizada, ou tiver um rosto côncavo ou convexo, isso chama muito mais atenção. Então, esses pacientes têm tido a chance, vamos colocar assim, de ter a sua vida de volta. E esse caso do rosto assim, com defeito que você está falando, vocês também arrumam? É isso que nós fazemos. Também arruma. Geralmente é o quê? É um problema de derrame, as pessoas falam? Não, isso pode ser relacionado a um problema congênito de nascimento, genético, características de pai e mãe, e basicamente sequelas de trauma, pessoas que sofrem acidentes e têm o rosto acometido, e as fraturas não são bem conduzidas. Então elas se fixam, né, se colam de maneiras erradas e levam a uma assimetria do rosto. E em alguns casos de patologia, crescimento de lesões intraósseas também geram a possibilidade dessa assimetria. E o ouvido, como é que é a ligação? O ouvido ele tem uma ligação próxima com a nossa articulação, que é o que faz abrir e fechar a boca. Tanto que quando a gente desce serra, a gente abre a boca e o ouvido desentope. Né? Então essa mostra a relação anatômica que existe. Se você pôr a mão aqui, né? Exatamente. Casos em que você tem uma compressão, que o paciente é retroposto, ele tem a tendência a ter uma compressão na região auditiva, e isso pode levar a uma diminuição sim da audição, que muitas vezes ela vai ser pesquisada e não vai se ter um diagnóstico, uma ideia do porquê daquilo, porque ela está relacionada à boca. E aí existe esse ato pouco conversado entre os profissionais que pode levar a esse tipo de situação. De frente comigo hoje, Dr. Rubens Guimarães Filho, ele que está falando um pouquinho sobre as cirurgias bucomaxilofaciais. Depois do intervalo, a gente vai falar dos traumas, essa coisa do acidente de moto, de carro, e o que muda na vida das pessoas. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.